em situação de governo, tem uma situação que é a relação com o Congresso. Franz, o governo está apostando em fugir de polêmicas? Explica para gente. É fugir das pautas de costumes e também de outras propostas polêmicas, como o fim da delação premiada, Ananias. Então, essa foi a pauta hoje do encontro do presidente Lula com os líderes do Congresso, também com o ministro Alexandre Padilha. Então, o objetivo é, até o recesso parlamentar, ali em 17 de julho, que sejam votadas apenas pautas relacionadas a questões econômicas e também questões sociais, porque o governo tem uma pressa na aprovação dessas matérias, como inclusive nós acabamos aqui de comentar essa dificuldade fiscal que o governo tem diante de tantos problemas que tem enfrentado, até mesmo por conta dessa tragédia no Rio Grande do Sul. Então, o governo vai fazer esse apelo. Se ele será atendido pelos congressistas, aí é outra história, Ananias. Eu separei, inclusive, uma declaração do ministro Alexandre Padilha sobre esse encontro hoje com o presidente Lula. Olha, o que foi que disse o ministro Padilha? Abre aspas, achamos que qualquer projeto de lei que alimente esse clima de intolerância, de beligerância, não deveria estar no centro das pautas nesse momento. Consideramos que esses projetos de lei não deveriam estar, nesse momento, no centro da pauta da Câmara dos Deputados. E aí... Ele foi mais assertivo, foi direto para Arthur Lira, que é o homem da pauta e, em tese, aliado do governo. Franz. Justamente porque o Senado, por mais que o governo tenha ali uma certa dificuldade, também no Senado, há uma dificuldade maior na Câmara dos Deputados. Então, ele deu uma visão mais ampla, mas depois ele sinalizou qual, de fato, é o destinatário desse recado, que é o deputado federal Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas. Então, entre essas pautas está aquele projeto de lei que equipara o aborto ao crime de homicídio, que gera muita polêmica, e os deputados de extrema-direita estão ali ávidos para que essa proposta, essa matéria seja votada, e isso pode prejudicar o governo em relação a essas pautas urgentes na questão econômica e social, né? Aí você questiona ali no seu destaque, França. O pedido vai ser acatado, sim ou não? Acho difícil, Ananias. O Lula ele entrou nessa articulação. Vai depender muito desse diálogo dele direto com o Arthur Lira. Porque o que se vê agora é que o Arthur Lira não está aceitando intermediários nessa relação com o presidente Lula. Então, com esse diálogo direto que o presidente está tendo com ele, pode ser que sim, esse pedido seja acatado. Porque se depender de intermediários, não. Lembrando que Arthur Lira é um presidente em fim de mandato, né? Mas mesmo assim parece que ele está cada dia mais forte, né? Impressionante. Vai ser acatado, sentir o pedido? Olha, eu acho que essa relação Congresso e governo, ela está naquele momento do carro na ladeira sem freio. Eu não tenho muita expectativa, não. E lembrando, Elsmando, que aparentemente há um entendimento entre o governo e o Congresso quando a pauta é econômica. E aí o ministro Fernando Haddad faz o meio de campo e termina avançando as coisas. Agora, quando entra essa pauta de costumes, quando entra pautas com acenos a bolsonaristas, parece que tem sido tocada normalmente com a base que o governo realmente tem, que é diminuta. Então, que você avalia aí? Será que esse pedido do governo para evitar essa bola dividida e evitar novas derrotas vai ser atendido ou não? Olha, Ananias, eu acho que aí mora o perigo, exatamente nessa postura do presidente da Câmara, e da Câmara, de modo geral, da mesa da Câmara, porque o governo tem urgência e necessidade, porque o Brasil precisa disso, de que sejam aprovadas as medidas econômicas, os projetos, seja destravada a regulamentação da reforma tributária que até agora não foi regulamentada. E existem outros projetos, outras medidas provisórias importantes que dizem respeito também a questões financeiras, a questões tributárias. E há uma pressão muito grande do mercado em cima da Câmara dos Deputados e em cima do Senado. Porque a Cíntia trouxe
esse alerta semana passada de que há um grupo de empresariado, sobretudo aquele ligado ao mercado, aquele ligado à Faria Lima, em São Paulo, que não está satisfeito com algumas medidas que o governo tem encaminhado à própria Câmara dos Deputados. E aí, como eles não têm, me parece que não têm condições de fazer convencimento ao próprio governo, atuam na Câmara e no Senado para que haja um tumulto. E aí, a maneira mais interessante que o presidente da Câmara encontra é jogar as pautas de costume para desviar a atenção, para ganhar tempo e para não votar as medidas de caráter econômico que são necessárias para o Brasil. Eu acho que, como o Francis sabiamente alertou, se referiu que o diálogo agora é Lira direto com o presidente Lula. Eu acho que isso pode adiantar, desde que o presidente dê algum sinal em relação a quem vai, que posição ele terá, se apoia ou se não apoia, se entra no jogo ou se entra no jogo, em relação ao candidato que o Arthur Lira quer fazer presidente sucessor. É isso que quer o presidente da Câmara, né? Se fortalecer com esse apoio do presidente da República. Agora, repito, eu estou com a Cíntia, não acho que vão recuar. Enquanto botar essas pautas de costume, o governo vai perder todas. E ainda tem algo que eu acho que é importante, a sociedade não acorda, né? Porque assim, quando a gente fala o governo vai ser derrotado, leia-se, a sociedade vai ser derrotada. O que tem a ver diretamente com o presidente Lula? Mulheres que cometerem aborto serem condenadas. Nada. Impacta a vida do Lula em quê? Nada. O governo dele impacta em quê? Nada. Muda em relação com os ministros? Absolutamente nada. A sociedade é muito impactada. Agora, é uma sociedade que está adormecida, que está terceirizando os seus anseios, os seus problemas na figura do Lula. E não me parece que o Lula tenha mais nem disposição, nem vontade, nem coragem, nem condições de abarcar uma sociedade inteira que também precisa dizer não, que também precisa fazer um enfrentamento a Arthur Lira. Não é mais possível que a gente continue terceirizando para alguém que não vai absolutamente comprar mais essa briga. O que o Lula está dizendo, pelo que eu estou vendo, é isso. Chega para mim. As minhas brigas são as pautas econômicas. A sociedade, se quiser, que brigue as dela. E ele faz muito bem de fazer isso. Talvez, quem sabe, não acorde dessa forma. Se a gente olhar recentemente, vamos lá, PEC das praias. Não é possível. Né? Aí não é possível. Ou as pessoas se manifestam, não precisa ir para as ruas, eu sei que hoje é uma outra situação, é um outro contexto, mas do mesmo jeito que reagiu na PEC da privatização das praias, reagir nessas outras pautas. Sim. Que o governo não fique sozinho, porque o governo está sozinho puxando esse carro de boi, que está pesado demais para ele. Porque qualquer carro com o Arthur Lira puxando, meu amigo, é demais. E a Cíntia fez essa comparação com o carro descendo a ladeira. Hoje, inclusive, uma empresa de inteligência, que é a For Intelligence, ela divulgou uma pesquisa exclusiva sobre o índice de governabilidade da gestão Lula, que atingiu o menor patamar dessa gestão e o menor patamar das 3 gestões do presidente Lula, apenas 40,4% esse índice de governabilidade junto ao Congresso Nacional, ou seja, ali apenas 40% dos parlamentares têm votado junto ao governo federal, um índice baixo, considerando que há necessidade para a aprovação de uma proposta assim, básica, de um projeto de lei, precisa de maioria simples. E aí tem duas coisas, né? É um efeito daquele Congresso turbinado com orçamento secreto vindo do governo anterior, ou seja, querem continuar com todo aquele poder sobre municípios e sobre o orçamento do governo federal. E, por outro lado, nomes que estão com espaços no governo, contemplados com emenda e na hora de votar,
não votam de acordo com a orientação do governo. E não adianta a técnica da política, da negociação, que foi sempre na qual o Lula é mestre, essa não funciona, porque essa negociação que o Lula está acostumado, que ele é trabalhado na negociação política, ela só funciona com pessoas civilizadas. Ela jamais vai funcionar com gente como Carla Zambelli, como Nicolas Ferreira, como Eduardo Girão. Essas pessoas não têm condições nem éticas, nem morais, nem até de estudo mesmo. E eu não estou falando aqui de diploma, eu estou falando de... Qual é aquela expressão que é usada pelo professor para definir aquela parlamentar, que ele diz? Cognição. Eles não têm cognição. Bendito professor, né, que nos premiou aquele texto. Eles não têm cognição, então, né, para que discutir com essas pessoas? É isso, situação segue complicada, vamos aguardar como se dará o desenrolar dessa relação